As 7 coisas que Deus nunca viu. E digo mais, Deus nunca vai ver. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele foi categórico em deixar registrado que Deus viu tudo. 131 referências bíblicas declarando: Deus viu, Deus vê, Deus enxerga. Nada fica desanexado ao golpe de vista de Deus. Somente no capítulo 1 do livro do Gênesis, 7 vezes a expressão viu Deus e viu Deus. Gênesis capítulo 1, verso 4, viu Deus. Verso 10, viu Deus. Verso 12, viu Deus. Verso 17, viu Deus. Versículo 21, viu Deus. Versículo 24, viu Deus. Versículo 31, viu Deus. Somente no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 31, nós vemos a expressão Deus vendo por 7 vezes. 131 referências na Bíblia, Deus viu, Deus vê, Deus enxerga. A Bíblia diz que Deus enxerga, e enxerga muito além da vista humana. O homem enxerga longe, auxiliado por lentes oriundas de Galileu Galilei, a saber, o telescópio. Mas quando termina o golpe de vista humano, aí começa o golpe de vista do grande Deus, que fez os céus e fez também a terra. Pois bem, se Deus vê tudo, como explicar as 7 coisas que Deus nunca viu? Deus nunca viu e Deus nunca verá. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta, disso escrito aos Hebreus, capítulo 4, verso 13. Se Deus vê tudo, se os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons, pois Deus vê o caminho dos homens e enxerga cada um nos seus passos, como disse Jó, pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu, disse Jó. Se Deus vê tudo, se nada está longe do golpe de vista de Deus, quais são as 7 coisas que Deus nunca viu? Número 1, Deus nunca viu. Deus nunca verá um Deus maior que Ele. Deus nunca viu um Deus superior a Ele. Isaías 45, 22. Olhai para mim, sereis salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Segunda de Crônicas, capítulo 2, verso 5. Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Eu creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Não há um Deus maior do que o Deus da Bíblia. O nosso Deus é aquele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele que gafanhoto.
Deus não viaja, porque já está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Deus não olha para cima, pois não há nada acima de Deus. Ele é maior que Mercúrio, ele é maior que Vênus, ele é maior que a Terra, ele é maior que Marte, ele é maior que Júpiter, ele é maior que Saturno, ele é maior que Urânio, ele é maior que Netuno, ele é maior que Plutão. Basicamente, o principal parâmetro que levou a União Internacional da Astronomia a remover o planeta Plutão da lista de planetas é o fato dele não ser capaz de conduzir a sua própria órbita, ou seja, ele depende de outros corpos celestes para influenciar seu trajeto. Mas Deus é maior do que toda a constelação. Deus é maior que Abraão, é maior que Isaque, é maior que Jacó, é maior que Moisés, é maior que Davi, é maior que Salomão, é maior que Roboão, é maior que Elias, é maior que Jeremias, é maior que Isaías, é maior que Pedro, é maior que Tiago, é maior que João. Deus é maior, mas ao mesmo tempo, Ele cabe dentro do meu e do seu coração. Primeira coisa que Deus nunca viu um Deus maior que Ele. A segunda coisa que Deus nunca viu e que Deus nunca verá, Deus nunca viu um homem que Ele não possa amar. Certo poeta inspirado disse: se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, se as árvores fossem pincel, jamais descreveriam o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, verso 13. Terceira coisa que Deus nunca viu e que Deus nunca vai ver. Deus nunca viu um pecador que Ele não possa salvar. Deus não ama o pecado, porém ama o pecador. E para um grande pecador há um grande Salvador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Quarta coisa que Deus nunca viu e que Deus nunca vai ver. Deus nunca viu um doente que Ele não possa curar. Para uma grande enfermidade há um grande médico. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, verso 26. Deus nunca viu um doente que não possa curar. Ele dá vista ao cego, Ele faz mudo falar, paralítico andar, anda sob mar, acalma a tempestade, ressuscitou o homem depois de 4 dias, sobe em monte e se transfigura, opera sinais e maravilha. Deus nunca viu um doente que Ele não possa curar. Quinta coisa que Deus nunca viu e que Deus nunca verá. Deus nunca viu um problema que não possa resolver. Para um grande problema, temos um grande advogado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João,
capítulo 14, verso 14. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Sexta coisa que Deus nunca viu e que Deus nunca verá. Deus nunca viu um substituto para o sangue de Jesus. O sangue é vida e a vida é coisa preciosa. Todos os sangues mancham, mas o de Cristo limpa e purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. O sangue de Cristo nos oferece redenção, garante salvação e nos assegura a vida eterna. Sétima coisa que Deus nunca viu e que Deus nunca verá. Deus nunca viu um justo que não possa amparar. O Senhor não desampara os seus santos. Salmo 37, verso 28. O rei Davi confirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus abençoa o justo, que lhe obedece de todo o coração. Ninguém é justo por si mesmo. Todos pecaram, cometem erros, mas Jesus morreu para nos justificar e nos tornar justo. No momento em que você diz: Jesus, entra na minha vida, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Ele o declara justo. A partir deste momento, ele passa a te ver como se nunca houvesse pecado e concede a graça, a autoridade para estar diante dele sem qualquer culpa ou condenação. Isso significa ser justificado. Você não se torna justo por seus próprios méritos, mas porque ele te justificou ali na cruz. O castigo que deveria vir sobre nós veio sobre ele. 7 coisas que Deus nunca viu e que Deus nunca verá.